Capítulo 6. O Senhor ampara os que caem, elevando os que estão abatidos. Salmos, capítulo 145, verso 14. Nas semanas seguintes, Malon sempre aparecia de súbito em casa no meio do dia. Afirmava que tinha assuntos a tratar perto da residência e por isso vinha almoçar, lanchar, consertar o telhado, limpar o poço ou fazer a cesta. Perguntava ostensivamente à mãe se havia algo novo a ser reparado na casa. E, fingindo que caía no joguinho dele, Noemi lhe arrumava dezenas de tarefas para que passasse a maior parte do dia nas redondezas e não nos campos da família como o pai, o irmão e os outros trabalhadores. Tenho certeza de que a dona da casa estava torcendo para que algo acontecesse entre nós. Por isso, sempre elogiava um na frente do outro. Eu morria de vergonha quando ela fazia isso. Entretanto, sua expressão eternamente bondosa me impedia de ser rude com ela. Eu a respeitava como se fosse a mãe amorosa que nunca tive. Já Orfa ria em segredo comigo falando sobre como Malon era óbvio. Em sua opinião, estava claro o interesse dele por mim. Eu, por minha vez, fingia ignorá-lo em todas as ocasiões que podia, pelo menos por fora. Pequenos gestos corriqueiros que eu sempre fazia ficavam muito atabalhoados sob o seu escrutínio. Preferia lidar com Guillion, que não me dava muita atenção. Eu cumpria as minhas tarefas, falante e com alegria, até que Malon aparecesse no ambiente. Então, não sei porquê, eu fechava a cara e começava a deixar as coisas caírem, enfurecida com minha própria inabilidade. Nesses momentos eu aproveitava para ouvir as conversas entre eles em sua língua nativa, que era muito parecida com a nossa, mas com algumas variantes. Aos poucos, fui aprendendo a participar da conversa no idioma deles. Durante as refeições, quando todos estavam conversando, qualquer que fosse a opinião de Malon sobre um assunto, eu o antagonizava. Noemi e o marido sempre riam um para o outro quando eu fazia isso. Vez ou outra eu encontrava Lior pela cidade e ele trazia um cesto de comida para nos sentarmos e conversarmos em algum canto. Ele era um rapaz muito sensato, porém divertido, e um dia me disse algo que me fez ficar sem falar com ele por uma semana. Aquela raiva toda sem motivo que eu sentia pelo caçula de Noemi só podia significar uma coisa. Malon também mexia comigo, por mais que eu não quisesse admitir. No fundo, meu amigo tinha mesmo razão. Eu dormia naquela casa ouvindo o som da respiração de Malon, acompanhava sua rotina de se levantar e esticar a coluna para trás. Eu ouvia lavando a cabeça com a água do poço depois de um dia de trabalho duro. Servia-lhe a comida. Lavava os tecidos sobre os quais ele dormia, e confesso, às vezes, sem que ninguém visse, aproximava-me de sua cama só para sentir o seu cheiro. Fora isso, meu rosto ficava em brasas quando ele sorria para mim. Assim como no dia em que estávamos todos comendo um cozido maravilhoso, acompanhado de vagens refogadas, saladas, legumes e muito pão em torno da mesa. Seu Elimeleque falou algo engraçado e eu comecei a rir, sem querer cuspindo vinho pelo nariz. Malon, que segurava um pedaço de pão na frente da boca, abriu um sorriso tão lindo que comecei a tossir no mesmo momento, como uma idiota. E quando ele não me olhava, eu me mexia ainda mais, para que logo me notasse. Meus dias estavam se tornando uma verdadeira provação. Estava começando a ficar difícil disfarçar o meu interesse por ele. Por fim, chegou o dia do casamento de Orfa e Guillion. Eu estava ajudando a minha amiga a se arrumar na casa dela, preocupada com a possibilidade de encontrar a minha mãe na festa pela primeira vez desde que fui embora. Não que ela tivesse sido convidada, mas não seria a primeira vez que ela invadiria uma cerimônia. Entretanto, Orfa estava uma massa trêmula de nervos. Não parava de falar. Estava me deixando louca de tanto mexer a cabeça enquanto eu tentava arrumar sua trança. Faz o favor de ficar quieta. Já é a terceira vez que preciso desfazer e refazer seu cabelo, reclamei. Não consigo, amiga.
Estou muito nervosa. Mal acredito que dentro de algumas horas seria uma mulher casada. A noiva batia palminhas. Como será um casamento judeu? Devaneei. Parece que é bem bonito. Vamos nos casar debaixo de uma linda tenda chamada... Estalou os dedos para lembrar. Rupá! Noemi andou treinando comigo sobre tudo o que devo fazer. Que bom que seus pais concordaram em fazer a cerimônia judia. Ela enrugou o nariz rapidamente. Eles não conhecem o Deus dos Hebreus, mas gostam muito dos meus sogros. Dizem que são pessoas decentes e trabalhadoras e que, por isso, devem servir a um Deus bondoso. Fora que os negócios de seu Elimeleque parecem ir cada vez melhor. Ele prospera a uma velocidade que tem chamado a atenção da cidade. Olhou para a porta e baixou a voz de tal modo que tive que me aproximar de seu rosto para continuar a ouvir. Eu soube que alguns moabitas fizeram ofertas ótimas para comprar as terras dele, mas ele não aceitou, deixando-os furiosos. Disse que os campos dele são consagrados ao Senhor. Fez um sinal de desaprovação com a cabeça e tornou a falar mais alto. Estiquei-me. Sabia que meu futuro sogro deixa parte da colheita dele caída no chão? Quilião me disse que eles fazem isso para que os pobres tenham o que comer. Eu achei um desperdício, mas enfim. Sorri ao ouvir aquilo. Aquela atitude refletia totalmente o modo de vida daquela família. E você? Terminei de amarrar seu cabelo. Também vai servir ao Deus dos judeus? Orfa ergueu as sobrancelhas. Por mim, tanto faz. Mas foi uma exigência de Quilion, e eu quero fazer de tudo para agradar meu marido. Ela parou de falar e virou-se para mim, em seguida se levantou e me segurou pelos braços, esfuziante. Não acredito que vamos morar na mesma casa. Seremos como irmãs. Bem, abaixei o olhar e coloquei o pente dela sobre uma mesa. Sou mais como uma convidada abusada demais para ir embora, mas um dia terei de ir. Não se casar com Malon. Minhas faces esquentaram e cruzei os braços. Não vou me casar com ele só para morar naquela casa. Como se esse fosse o motivo. Orfa ajeitou a própria túnica. Fechei a cara para ela, alargando as narinas. Orfa revirou os olhos. Ah, vai! Para com isso! Ela colocou as mãos na cintura. Todo mundo repara em como você fica perto dele. Não sei por que continuou com esse orgulho bobo. Admite logo! Fiquei parada mirando minha amiga por um segundo. Depois suspirei e sentei-me no banco com os ombros arriados. Tudo bem. Pode ser que eu tenha algum interesse por ele. Algum? Ela ergueu uma sobrancelha. Você parece um furacão quando está perto de Malon. Derruba tudo. Tapei o rosto com as mãos. Eu sei. Eu não entendo as minhas reações. Malon me irrita tantas vezes que eu mal posso contar. Ele mastiga de boca aberta, taca caroços de frutas no irmão durante as refeições, ri fazendo barulho com o nariz, tem uma língua afiada e modos muito duros. Porém, salientou minha amiga de infância, ele tem um coração de manteiga e parece que esse coração está derretidinho por você. Nesse momento, ouvimos 3 batidinhas na porta. Entre, solicitou a noiva. Com suavidade, Noemi abriu o tranco e apareceu pela brecha. Está na hora, sorriu com ternura. Chorei o tempo todo ao longo da cerimônia. Um sacerdote da tribo de Judá havia vindo de longe para fazer a celebração, que ocorreu cercada de arbustos de aloendros. Fiquei lembrando do tempo em que éramos só eu e Orfa contra o mundo. Ela havia sido a minha melhor amiga durante toda a vida, a única pessoa com quem eu podia contar. Mas agora, eu também tinha Noemi, pelo menos por algum tempo. Durante a festa, foram servidos pães, frutas, azeites, vinhos, suco de tâmara e vários tipos de carnes maravilhosas. Como minha alimentação era, em geral, à base de peixe, estranhei no começo, mas assim que meu paladar se acostumou, devorei tudo que passou pela minha frente. Adorei especialmente as codornizes. Como resultado, em poucas horas eu estava morrendo de dor de barriga. Por isso,
Dei uma desculpa qualquer para voltar para casa, onde eu vomitei em uma vasilha, até que consegui me livrar de tudo o que queria sair do meu estômago. Ainda estava tonta e molhando a boca com a água, quando ouvi os passos de alguém entrar pela casa. Está tudo bem com você? Ao ouvir a voz, virei para trás e falei com sarcasmo. Está tudo ótimo, Malon. Sua cara está mesmo ótima. Ele falou, mas abriu um sorriso zombeteiro. Estava lindo com sua roupa nova. Vestia uma túnica azul marinho aveludada com uma faixa marrom na cintura, bordada e com fios dourados. Havia ofuscado o noivo o tempo todo durante o casamento. Pelo menos para mim. Ao desviar os olhos dele, dei-me conta do meu estado. Apesar de usar um vestido simples feito por Noemi, eu estava descabelada, suada de correr até a casa e provavelmente pálida após ter vomitado tanto. O que você quer aqui? Eu quis saber, sentindo as náuseas voltarem. Ele abriu os braços, apontando o lugar. Essa é a minha casa. Ah! Fiquei ainda mais irritada por não ter o que dizer contra isso. Fique na sua casa, então. Vou passar mal em outro lugar. Quando ameacei ir para fora, ele me segurou por um dos braços e me puxou para tão perto dele que pude sentir o seu hálito. Por que tem tanta raiva de mim? Inquiriu com os olhos vincados. Ergui o queixo, começando a tremer. Quem disse que eu tenho raiva de você? Não sinto nada por você. Nada! Gritei a última palavra. Pois para mim, parece que você sente raiva de si mesma. Uma linha apareceu entre as minhas sobrancelhas. A proximidade com seu rosto estava fazendo meu coração espancar as costelas. Por que eu sentiria raiva de mim? Forcei um tom debochado. Malon deixou a cabeça cair de lado, com um sorriso divertido no rosto, desafiando-me. Porque gosta de mim, mas não quer gostar. Porque já foi rejeitada tantas vezes que tem medo de ser rejeitada de novo. Tem medo de dar o seu coração a alguém que possa abandoná-la. Você criou uma redoma em torno de si mesma, Ruth. Se quer saber, eu também não me sinto confortável pelo modo como me sinto em relação a você. Uma garota que me distrata o tempo todo, me ignora, mas não posso fazer nada sobre isso. Pelo menos, eu não fujo. O impacto de suas palavras e da verdade intrínseca que havia nelas fez-me paralisar. Fiquei contemplando seus olhos negros, decidindo se fugia, batia nele ou se caía no choro. Onde estava Noemi para me salvar daquela situação? Malon me encarava de volta com uma intensidade penetrante. Já não sorria mais. De repente, nossas expressões foram mudando, suavizando, e eu já não sabia mais se queria sair dali. Abriu-se uma pequena fenda em meu coração, o vislumbre de um sentimento inesperado que eu evitava havia muito tempo. Vi a confusão de sentimentos nos olhos de Malon, assim como ele deve ter visto nos meus. Saímos do encantamento ao ouvir os passos de Quilion aproximando-se da casa e chamando pelo irmão. Malon teve um momento de consciência sobre as liberdades que havia tomado comigo e soltou o meu braço. Desculpe, pediu em voz baixa e passou as mãos pelos cabelos. Isto foi inapropriado. O noivo do dia chegou até nós cedo demais. Quando nos encontrou sozinhos na cozinha, observou a cena por um par de segundos. Em seguida, sorriu de modo matreiro para o irmão mais novo. Estava lhe procurando para tomarmos um vinho especial, comentou com ironia. Mas, pelo visto, está mais especial aqui dentro. Se meus cabelos não fossem negros, teriam enrubescido como o resto do meu corpo. Não seja grosseiro. Ela estava passando mal. Malon chamou-lhe a atenção. Mas respeito com Ruth. Ela agora é como se fosse uma irmã. Olhei para ele perturbada. Irmã? Que tipo de afirmação era aquela depois do que passamos poucos segundos antes? Não sou sua irmã. Pensei alto demais. No mesmo segundo, ambos me encararam com perplexidade e eu quis me enfiar em um buraco na terra. Sou serva da sua mãe. Tentei consertar. Pois eu acho que deveria ser algo mais. Quilion abriu um sorriso.
Tem muita gente torcendo por isso. Venha, vamos dançar. A noite ainda é uma criança. E puxou Malone, que olhou para trás enquanto estava sendo arrastado. Há tempo de me abrir um sorriso convencido. Rendida, assim que melhorei, voltei para a festa. Dancei a noite toda com Orpha. Tudo compelia para melhorar meu humor. As pessoas alegres em roda, o cheiro de comida assada e as faíscas das tochas que flutuavam pelo lugar, tornando o cenário mágico, até que, a certa altura, minha amiga foi chamada a se retirar com o noivo para consumar as suas obrigações matrimoniais. Eu estava exausta e feliz. Havia tempo não me divertia tanto. Ao voltar para a casa de Noemi, o episódio entre mim e Malone na cozinha não saía da minha cabeça. Minhas emoções estavam em rebuliço, e eu não sabia o que fazer a respeito dos meus sentimentos por ele. Geralmente, Orpha que era mais dada a esse tipo de paixões ingovernáveis. Era tudo novidade para mim. Eu estava com medo, e tinha vergonha de me aconselhar com Noemi sobre o filho dela. Precisava decidir sozinha que rumo tomar. Pensava nisso quando ouvi a doce voz da dona da casa me chamar para a área onde ficava o forno de lenha. Levantei-me de meu pequeno quarto e fui até lá, arrastando-me descalça pelo piso poeirento. Meus pés estavam doloridos de tanto pular e dançar. Quando cheguei, senti um mal-estar instantâneo na boca do estômago e meu coração quase saiu pela boca. Mãe! Eu mal podia acreditar que Saíde estava ali, ao lado de Noemi. Eu havia sido muito habilidosa em me esquivar dela durante a festa. Até estranhei que minha mãe não tivesse vindo me perturbar. Por que raios ela havia vindo me encontrar agora? Sua mãe gostaria de conversar com você, Noemi anunciou com um sorriso intermediador. Pela primeira vez, olhei contrariada para a senhora que tanto amava. Por que você fez isso? Por que trouxe essa mulher aqui? Sabe o que ela fez comigo durante todos esses anos? Com muita calma, Noemi veio até mim e passou um braço pelos meus ombros. Calma, querida. Ela me procurou porque queria saber de você. Só quer saber como está. Ela nunca quis. Por que gostaria de saber agora? Mirei minha mãe, que teatralizava uma expressão de arrependimento tão bem orquestrada que quase me iludiu. Aposto que, quando soube que haveria um casamento nesta casa, pensou que fosse meu. Deve ter pensado que eu ia me dar bem em cima de uma família com posses e veio se aproveitar. Não foi isso? É por isso que está bancando a mãe arrependida? Fala! Dei um passo furioso até ela. Eu sinto saudades suas, sussurrou de volta com a maior cara de pau, recuando de modo inofensivo. Saudade de quê? De eu lavar suas roupas? Comecei a recapitular com os dedos. De fazer a sua comida? De eu arrumar a casa? De me bater? Dona Saíde levou um lenço ao rosto e começou a chorar, sacudindo os ombros. Contorcia a face de nojo pela sua atuação. Em seguida, secou os olhos e assumiu uma postura resignada, esticando a coluna e cruzando as mãos na frente do corpo. Estreitei os cílios para ela. Não confiava em seus sentimentos. Sabia que sua alma era negra como o breu. Vá embora! Pedi lívida de raiva. A presença de alguém como ela naquela casa me dava arrepios. Vá embora e não volte mais. Voltei correndo para o meu cômodo. Minutos depois, eu estava abraçando os joelhos e chorando com os olhos pressionados sobre eles, quando Noemi abriu minha cortina. Devagar, ela veio para perto de mim e sentou-se à minha frente. Ruth, tocou a minha cabeça por trás. Eu sei que tudo isso é muito difícil para você. Sei que seu coração está machucado por tudo o que aconteceu, mas para seguir em frente com a sua vida, você precisa perdoar a sua mãe. Balancei a cabeça para os lados, sem tirar a face dos joelhos. Eu não consigo e não quero. Ela não merece. Noemi deu um suspiro profundo. Independente de ela merecer ou não, você deve fazer isso por si mesma, para libertar o seu coração.
Eu jamais vou conseguir esquecer tudo o que ela me fez, afirmei entre dentes. É claro que não. Você não tem como apagar o passado, mas tampouco deve ficar presa a ele. O perdão é um mandamento do Senhor. E sabe por que ele nos ordenou a fazer isso? Para o nosso próprio bem. O perdão vai lhe ajudar a lembrar do passado, sem dor. Ou seja, é um benefício para você, acima de tudo. Você acha que, depois de tudo que passou, ainda merece ficar presa a esse sentimento destrutivo? Enxuguei os olhos com o antebraço e mirei a face de Noemi. Como ela conseguia fazer isso? Incrivelmente, compreendi a lógica em suas palavras. Ela estava certa. Se alguém merecia sofrer naquela relação tortuosa que eu tinha com minha mãe, com certeza não era eu. Eu vou tentar. Prometi, enxugando os olhos. Passaram-se alguns segundos até que eu falasse de novo, envergonhada por meu ataque de raiva irrefletida. Desculpe por ter falado daquele jeito com a senhora. Eu fui muito rude. Sei que só queria me ajudar. Minha amiga sorriu. Eu lhe perdoo. Ela beijou minha bochecha direita. Viu? Não foi tão difícil para mim. Sorri de volta, mas logo os meus olhos ficaram úmidos outra vez. Noemi era tudo o que eu gostaria de ser. A expressão da bondade, da paciência, da mansidão. Eu queria que você fosse minha mãe. Revelei com sinceridade. Os olhos dela se enterneceram ao ouvir aquilo. Em seguida, Noemi apertou uma das minhas mãos e aqueceu meu coração ao dizer: Eu já lhe amo como se fosse minha filha.